O Bizarre está aberto aqui, ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer assim que instalar, caso você queira usar, tá? Você pode usar outros programas, Illustrator, Photoshop, PowerPoint, Lucidchart, contanto que você consiga entender o desenvolvimento do processo da empresa, tá? O desenvolvimento do processo de atividade da empresa. Então, gente, o Bizarre é esse aqui, é a versão bruta que aparece para você assim que você instala. É muito simples, tá certo, gente? Mas a primeira coisa que você vai fazer assim que você instalar, para você que tem interesse em usar esse programa, você vem aqui na parte de idiomas, tá certo? E aí muda para português, porque no início, assim que você clicar, vem em inglês. Aí você vai mudar aqui para português, tá certo? Aí assim que você clicar, você vai ter que fazer isso, tá? Aí ele vai pedir para você reiniciar o programa, e ao reiniciar ele vai vir com essas coisas novas para vocês, tá certo? E aí tem outras coisas aqui, ó, relacionadas a estilo, tá? Você pode alterar as cores de fundo, preto, azul, pode customizar, pode botar numa outra cor, fica bem bonitinho, né? Vamos deixar azulado mesmo, ok? No modo tradicional. E aí tem a parte estendida, tá certo? O modo estendido que aparece aqui logo abaixo, e o modo principal, tá? Mas assim, gente, você pode atualizar, fazer o upgrade, ele vai te direcionar para outro site, mas isso não é tão importante agora, tá? Aí você tem, nessa ferramenta que é massa, essa opção aqui, ó, no canto superior direito, que é cursos online, e aí você pode também ver vários cursos interessantes. Eu vou baixar um pouquinho aqui minha imagem, para ficar mais claro para vocês o que está aparecendo no topo, tá certo? Pronto, aí tem aqui, ó, cursos online, tá? Bizarre Suite, aí tem correções ortográficas, o que você pode encontrar, selecionar, apagar elemento, tá? Aqui mostra que você pode compartilhar tudo que você desenhar aqui, tá certo? Você pode compartilhar, tá certo? Você pode convidar participantes, tá bom? Aqui no maisinho, ó, você coloca o nome da pessoa, e aí a descrição, aí dá o ok, aí automaticamente vai ser gerado um link para que a pessoa possa também participar do processo, tá certo? Você pode validar o gráfico que foi feito, né? E aí mandar para ou a pessoa que está participando pode validar com você o processo, tá? Aí aqui depois, ó, que tiver tudo pronto, você tem o simulador de formas apresentado, né? Tem a parte aqui do diagrama, se você vai criar um novo diagrama, tá? Ou não, né? Aí você vem aqui no diagrama. Quando você quiser abrir um novo arquivo, tá certo, gente? Você vem aqui em arquivo, tá? Novo, aí ele vai criar. Você pode também criar, mandar abrir um arquivo que já está disponibilizado para você. Aqui é a página principal, é bem intuitivo, né? Você pode formatar aqui depois que tudo estiver bem pronto, né? Você pode colocar em outros formatos possíveis, né? Depois você pode publicar na forma de Word, na forma de PDF, no formato web, tá? E assim por diante. Eu recomendo que você salve o arquivo sempre em PDF, tá certo? Aí dá tudo ok. Mas antes disso, tá, gente? Você pode, aqui, ó, aí sempre que você for criar um novo diagrama, você pode criar, ó, aí vai aparecendo aqui embaixo, né? Assim como nas camadas do Photoshop vai criando várias camadas, você pode criar quantos diagramas você quiser. Vai colocando aqui, ó. E aí tem a possibilidade de você botar o nome do diagrama que você quer, né? No caso aqui, o fluxograma, né? Aí você vai e coloca fluxograma. Ele é muito prático, tá certo? Fluxograma 1, tá? Aí você pode ir lá, fluxograma 2, tá? E assim por diante, tá? Quando você não quiser mais, tá? Você pode eliminar a aba, aqui, ó, clica com o botão direito, ele manda eliminar a aba, tá bom? E aí eu quero só mostrar essa função aqui do programa, fica aqui, fluxograma 1, fluxograma 2, tá certo? Você pode acessar. Todas essas ferramentas que eu estou passando para vocês é para que a gente possa misturar a atividade prática da administração com as teorias. A gente estava vendo teorias da administração baseada na Revolução Industrial, não era isso? E aí agora a gente está vendo as primeiras ferramentas que servem para entender melhor o processo das atividades que acontecem dentro dos lugares de trabalho. Isso aí já estava visualizado mais ou menos naquela
época anterior. Do mesmo jeito aqui, viu, gente, você pode exportar ou importar, você pode selecionar imagens, pode selecionar arquivos, pode fazer uma série de coisas, tá bom? Pode buscar, mas enfim, vamos ficar com a parte mais simples do processo, tá certo? Eu vou deletar esse diagrama aqui, vou deixar só o fluxograma básico aqui do processo. Primeira coisa que você pode fazer, tá, gente? Você vai definir aqui que tipo de fluxograma você vai fazer, tá certo? Aí vamos fazer como estava escrito, como estava no nosso tutorial, tá? Fluxograma de limpeza, certo? Aí você dá o Enter, tá pronto. Vamos supor que você tenha uma empresa especializada em limpeza e você precisa lidar com processos os mais variados para que dê tudo certo. Pronto. Aí você já tem isso aqui. Aí tá preto aqui, você pode ver aqui no tamanho da fonte e altera automaticamente a cor, tá certo? Você pode aumentar também o tamanho do texto. Eu vou colocar outra cor aqui, né? Porque ele pintou de uma cor esquisitíssima. Pronto, ó, tá bom? Aí você pode colocar em itálico também, ó. Pode colocar sublinhado, tá bom? Pode tirar o sublinhado, pode restaurar, botar na cor anterior, tá certo? Pode definir o alinhamento aqui, ó, tá? Se você quer a direita, a esquerda, tá, ó. A direita, vai depender do tamanho do texto, né? Aqui pode ter uma frase completa, muito grande, aí ele vai dizer qual é o alinhamento que vai ter, né? Aí, gente, primeira coisa, fora isso que a gente vai ter que ter com muita clareza, tá certo? São essas formas que estão aqui do lado, olha só que massa. Cada forma que está aqui do lado, ó, vai apresentar para você uma especificidade da administração. Tudo aquilo que estava lá no caderno, né? Que a gente estava vendo, né? O quadrado representa a atividade, o losango representa a decisão, né? Ou então, aqui nós temos o círculo, né? Que coloca o início do processo. Você pode clicar e aí adicionando. Olha que massa, gente. Quando você pega o círculo aqui, por exemplo, para representar, dizer que você quer iniciar um processo, certo? Aí você vem aqui nas bordinhas, ó, aumenta ou diminui. Aí tem um limite, certo? Mas vamos colocar aqui, ó. Aí, assim que você bota o círculo, você vai dizer o que você quer, certo? Para completar o círculo, vai aparecer um conjunto de formas aqui ao lado, ó. Aí, vamos botar o gráfico da atividade. Pronto, olha só. Aí ele já organiza para você automaticamente. Aí vamos supor que você queira criar um outro gráfico de atividade. Aí, novamente, ele vai criar. Aí você só clica em cima que ele vai duplicando, certo? Olha aí, ele é muito prático, tá bom? Muito prático o Visage. Aqui você mexe toda a tela, não é? Deixa eu voltar aqui, né? Eu quero só esse gráfico aqui, ó. E você vai mudando a forma de acordo com suas necessidades, tá certo? Aí vamos botar aqui, né? Vamos escrever aqui, tarefa 1, conforme estava escrito lá, né? Ou de outra maneira, né? Coletar os copos, tá? Limpar os copos, tá? É bem simples, não é? Mas ele é muito prático, tá? Aí, limpar os pratos, certo? Coletar e limpar os pratos. Como vocês podem ver aqui, eu estou repetindo o modelo que ele está colocando, tá certo? Que é no infinitivo. E o que é no infinitivo é o verbo aqui, ó, na pontinha você coloca sempre AR, 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 AR ou outro tipo de finalização com RR, né? ER e R, porque aí demonstra o infinitivo. Toda vida que você quiser criar uma nova forma, então, gente, você dá um clique em cima, né? E aí automaticamente essa forma aparece aqui, ó. Pronto. Tá? Aparece automático. Aqui você pode finalizar o processo, tá certo? Ó. E aí bota aqui fim de processo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Editar texto. Início do processo.
Olha aí como é prático, não é? Você pode fazer gráficos os mais variados, inclusive alunos aqui da turma já mandaram alguns fluxogramas que eu achei interessantes, mas vocês já podem continuar treinando fluxograma, que eu acho que vale a pena vocês continuarem a observar. Aí o que eu acho massa? Toda vez que você passa o mouse, gente, tá certo? Você consegue ver para que serve cada forma. Então você não precisa ir atrás de saber o que significa cada quadradinho desse, o que representa, tá? Você simplesmente clica aqui em cima e já vê, ó. Bolinha, diz assim, evento do início indica onde o processo começará, tá? Aí tem outra bolinha aqui embaixo, ó, evento intermediário, ou seja, o que vai estar no meio do processo. Aí tem outra bolinha aqui, evento de fim de processo, tá certo? Aí você deixa a bolinha vermelha, tá? A bolinha verde representa o início do processo, a bolinha vermelha o fim do processo. Se você não quiser terminar agora, você simplesmente, tá certo? Clica, pode voltar na forma anterior e criar, tá? Ó, e aí vai disponibilizando as formas, tá certo? É bem simples. Aí você pode botar aqui, checar todas as atividades, certo? E aí fecha, não é? Pronto. Aí se você quiser pegar tudo isso aqui e deslocar, você vai selecionar e trazer para esquerda, tá bom? Aí você vai selecionando direitinho que vai ficando bem lindão, ó, certo? Checar todas as atividades, coletar e limpar pratos, limpar os copos, coletar os copos. Isso aqui para feira, para coisas as mais variadas, você tem como elaborar as coisas mais diversas, não é? Se você quiser, né? Aí, ó, aqui é o fluxo, né? Aí se você quiser, ó, pegar outras coisas, né, adicionais, você vem para cá, tá bom? E aí puxa, tá? Aí se você quiser fazer um gráfico complementar sobre contratação de pessoal, quem contrata para fazer a limpeza de um certo lugar, de um restaurante, por exemplo, você pode, tá? E aqui, ó, depois que está tudo criado, você pode botar na posição que você quiser, ó, que fica bem legal, tá? Ó. Show? Se você quiser deletar, você pode, deleta. É só clicar em cima da forma que ele deleta, tá bom? E aí você já puxa para outro lugar aqui, ó, e já vai botar a bolinha vermelha do fim do processo ligado diretamente a o que você queria, né? Que era o que nós queríamos, que era fazer a checagem. E aí edita o texto e escreve de novo, fim do processo, tá? Isso aqui é um exemplo claro, né, de fluxograma. E aí você pode desenhar outras coisas, né, as mais variadas, vai depender das suas necessidades. É super bacana, né, gente? E prático, muito prático. E aí o que você pode fazer depois que um fluxogramazinho desse está pronto aqui? Aí você vai fazendo, acrescentando elementos, deixando ele bonitinho, colocando novas imagens, não é verdade? E aí você vai trabalhando isso, né? Quando você quiser executar, tá? Olha aqui. Ele vai executar o workflow, executar o fluxo de atividade. Ele vai abrir uma janelinha e vai carregar, e aí vai fazer uma representação gráfica, tá certo? De como é que vai ficar isso para você. E você ainda pode baixar, tá bom? Enquanto carrega aqui, vamos voltar. Além disso, viu, gente? Você pode visualizar, tá bom? Aí tem essa opção aqui, você pode ampliar, ó, ou diminuir. Ampliar zoom, diminuir, super fácil, ó. Se você quiser botar uma grade, você pode, ó, para saber se as coisas estão disponibilizadas. Se quiser mudar, disponibilizadas, né? Se você quiser mudar as cores, você pode também, né? Se você quiser deixar tudo preto e branco, você pode, olha só. Se você quiser colocar, quiser deixar gradiente, você deixa. Se você não quiser, você não deixa, ó. Tá certo? Ó, show? Se quiser tirar sombra, você tira. Se quiser deixar, deixa. Erro de ortografia, ele vai dizer, ó, depois você checar, né? Aí você pode botar a opção alinhar a grade, coloca aqui na grade, e aí você também tem isso disponível para você, tá bom? Quando você quiser publicar, aí você vem aqui, ó, na parte publicar, que vocês podem ver no topo,
e manda gerar o PDF, tá certo? Aí, ao fazer isso, você traz para cá, ó. Pronto. E manda gerar, tá? Manda gerar paisagem aqui, ó. Aí ele vai salvar aqui. Eu posso dizer qual é o modelo que eu quero. Você vai selecionar a pasta que você quer, tá certo? E ao fazer isso, tá? Você tem o seu fluxograma pronto e pode ter outras coisas mais, tá certo? Fluxograma, concluir. Pronto. Aí ele vai salvar pra gente, tá bom? Na pasta que a gente colocou. Aí depois disso, tá? Você tem como observar como ficou, tá bom? Se você quiser observar como tá, você vai lá na pastinha, tá? E tá aqui, ó. Checa, deixa eu ver se é esse aqui. Creio que não é aquele, mas assim, tá salvo lá na pasta, tá certo? Aí o que você vai fazer, gente? Você vai mexer nessa ferramenta que ela é tão prática quanto o Lucidchart, certo? E você vai sempre pensar o seguinte: como é que eu posso guaribar, como é que eu posso melhorar a minha administração, tá? A partir disso, tá certo? Aí eu posso saber, eu posso trabalhar isso automaticamente, tá bom? Eu posso trabalhar sempre a teoria e a prática automaticamente na cabeça, mas a ideia é você ir se acostumando com esse processo, tá certo? A partir disso é que você vai ter como ir se desenvolvendo na parte da administração. Então, por que a gente está falando sobre esse assunto, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Porque, gente, nós temos na administração a ideia de organização racional do processo, tá certo? O que é a organização racional do processo? A organização racional do processo é você saber controlar como as coisas vão acontecer na empresa com início, meio e fim, tá bom? Aí você tem, então, desde o começo das primeiras teorias da administração, isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Eu vou subir aqui um pouquinho mais a minha imagem, de modo que vocês possam observar com mais rigor o que está aqui posto. Aí você tem, ó, observar também com mais clareza o que está exposto para a minha imagem não ficar em cima. O que nós temos aqui, ó, galera? Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, tá? Desde o início na administração nós tínhamos isso. O que é isso? Divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários para cada operação, né? A gente estava falando isso em outra aula, né? O cara que bota o parafuso, o cara que controla que cuida de checar os materiais da direção. O fluxograma tem a representação disso, tá certo? E aí você tem que sempre que pensar que o fluxograma ele está pensando no modo como é que você vai controlar a lógica e a dinâmica da empresa em que você tá certo? E aí nós temos nessa análise do estudo dos tempos e movimentos, tá certo? Nós tínhamos a determinação de um tempo médio que o operário comum levaria para a execução de uma tarefa, por meio da utilização do cronômetro, né? A ideia de relógio é muito importante nessa época. Inclusive no seu fluxograma você pode botar um tempo médio de realização daquelas atividades que estão representadas no seu material, não é? Estudo da fadiga humana é sempre importante também, além de cronometrar a atividade das pessoas, ter esse princípio da administração, tá? Estudar até que ponto o homem consegue render, até que ponto a mulher consegue render quando está trabalhando, né? Então era necessário, desde o início da administração, saber até que ponto o homem está exausto, não está. É preciso saber fazer com que ele economize a sua energia. Não adianta você esticar demais na exigência do trabalho da pessoa, que ela não vai conseguir render, não é verdade? E aí, baseado na anatomia e na fisiologia humana, observou-se que a fadiga leva a uma certa diminuição da capacidade produtiva do operário, doenças e acidentes, e consequentemente a diminuição da produtividade. Então, para você organizar um trabalho, você também tem que saber até que ponto as pessoas que vão fazer aquele trabalho ou aquela atividade, num conjunto total de outras atividades da empresa, até que ponto aquela pessoa vai render, tá certo? É preciso saber disso. Com o estudo dos tempos e movimentos, pretendia-se racionalizar
todos os movimentos, eliminando aqueles que produzem fadigas. O que é racionalizar todos os movimentos? Não fazer com que a pessoa realize movimentos desnecessários. Fazer o movimento mais simples e objetivo possível, tá certo? Embora na repetição contínua desses movimentos possa gerar uma exaustão, possa gerar um excesso de cansaço, tá certo? Aí, além disso, viu, gente, a questão do tempo do relógio para controlar os tempos das pessoas para que ela possa responder a atividade certa. A segunda coisa, o segundo ponto, é estudar, saber até que ponto o homem fica cansado, tá? A terceira coisa é especializar o trabalho, né? Dividir e especializar o trabalho daquele que realiza a atividade, né? Cada um vai fazer uma coisa específica naquele tempo ágil, né? Humanamente concebível. Aí nós temos, esse material está na nossa apostila, tá certo? Nós temos o seguinte aqui embaixo, ó. Uma das decorrências do estudo dos tempos e movimentos foi a divisão do trabalho e especialização do operário a fim de elevar a sua produtividade, tá certo? Você pode elevar a produtividade da pessoa, mas também não deixá-la excessivamente exaurida, né? Excessivamente cansada. Com isso, cada operário passa a ser especializado na execução de uma única tarefa ou de tarefas simples elementares para ajustar-se aos padrões descritos e normas de desempenho estabelecidas pelo método, tá certo? Aqui no nosso fluxograma nós temos mais ou menos isso, né, gente? Vamos pegar aqui um pessoal que faz só a coleta dos copos, um outro pessoal que faz só a limpeza dos copos, um outro pessoal que só coleta e limpa exclusivamente os pratos, né? E aí você vai ter que ter uma equipe grande para fazer isso. Claro que pode sair mais caro, mas embora saia mais caro, as pessoas estão mais felizes. Isso é importante. E ainda isso, fora isso, você tem um outro conjunto de pessoas, que é menor, que vai ser a pessoa que vai checar a atividade. Ao checar essa atividade, você vai ter o ok, e ao dar ok, você tem o fim do processo. E recomeça tudo quando, né, a empresa vai oferecer seus serviços em outros lugares, né? Ok? Aí, gente, é para isso que serve a divisão do trabalho, é para isso que você especializa o trabalho, né? Ok? Aí, desenho de cargos e tarefas. Já na época da Revolução Industrial, mas principalmente na época do Fordismo, do Taylor, já tinha essa coisa de saber quem é responsável pelo o que, tá certo? E aí você pode, aqui no seu gráfico, também colocar quem é responsável por isso, né? Você clica aqui, tá? E aí pode logo aqui abaixo, tá? Colocar as equipe responsável 1, tá? Mesma coisa aqui, você vem aqui, cria, né? E aí bota equipe responsável 2, tá? Aí depois você pode até distribuir os nomes direitinho, tá certo? Sem problema nenhum. E aí você vai formando o seu gráfico, vai ficando bem organizadinho. E aqui a equipe responsável 3, a mesma coisa, tá certo? Você vai duplicando, tá? Até ficar tudo ok. E aí tem outras formas que você pode emendar aqui, tá bom? Uma outra coisa extremamente importante, então, é isso, gente, tá? Desenho de cargos e tarefas. Quem é que é responsável pelo quê? O fluxograma já estava preconcebido nesse caso aí, né? Apesar das representações gráficas de antigamente não serem tão legais quanto as representações que nós temos hoje, porque nós não tínhamos os softwares que nós temos hoje, tá? Nós não tínhamos o Lucid Chart, nós não tínhamos esse outro programinha maravilhoso que nós acabamos de ver, né? E aí, apesar disso, nós podemos desenhar os cargos e tarefas pela qual o cargo é criado e projetado e combinado para outros cargos para execução de tarefas maiores, de acordo com o que está colocado aí, tá? Além disso, viu, gente, fora esses princípios iniciais da administração,
que é chamado de organização racional do trabalho, nós temos incentivos salariais e prêmios por produção. É aquela pessoa que vai trabalhar motivada, sabendo que irá receber um trabalho, um valor bom no final, tá? Ok? Aí, para alcançar a maior colaboração do empregado perante a empresa, Taylor e os seus seguidores desenvolveram planos de incentivos salariais e prêmios por produção. Isso era legal, tá? Por quê? Porque dizem as más línguas que isso, o Taylor foi pressionado a pagar, na época do Fordismo, salários pelo governo da época, né? Ele não foi uma coisa de... ele não fez isso por livre e espontânea vontade. Por outro lado, o que é importante você entender, tá? Que quanto mais você motiva a pessoa pelo salário, tá? Mais a pessoa vai corresponder. Isso no início. Depois existem outras maneiras de você motivar a pessoa. Incentivar a pessoa psicologicamente, né? Incentivar a pessoa através de outros tipos de estrutura. Não tem problema nenhum, tá? E aí a administração também vai se preocupando cada vez mais com isso, com as questões psicológicas, questões afetivas, questões mais humanas, e aí as teorias vão aparecendo e variando, né? Não se trata só de incentivar pelo salário, você tem que incentivar afetivamente, tá? E aí a ideia básica era de remuneração baseada no tempo, que não estimulava ninguém a trabalhar mais e deveria ser substituída por uma remuneração baseada na produção de cada operário. A pessoa produz bem, ela vai ganhar mais, tá? A pessoa produz menos, ela vai ganhar menos, tá certo? Apesar de você ter um teto ali para receber, tá? A ideia de hora trabalho, né? Também é importante, mas isso vai ser desenvolvido posteriormente, tá? Fechou, gente? Então nós temos esses princípios da administração junto com essa ideia do Homo economicus, né? A administração como uma casa na qual as pessoas têm que organizar a sua conduta na relação com os outros, tá? E aí organizar bem a sua casa, organizar bem o seu universo de atuação é importantíssimo, tá certo? Deixa eu só ver como é que tá aqui a minha imagem. Qualquer coisa eu subo aqui mais um pouquinho. Ah, beleza. Tava jóia. Ok? Homo economicus. Homo economicus. Isso aqui é fundamental, tá certo, gente? A ideia de homo economicus, tá? O homo econômico é motivado a trabalhar pelo medo da fome e pela necessidade do dinheiro para viver. Ou seja, a pessoa não trabalha por prazer, tá bom? Necessariamente. Muitas vezes ela pode trabalhar por prazer, outras vezes não. Mas antigamente não era tanto assim. Porque a pessoa de fato precisava trabalhar. Hoje em dia muitos de nós trabalhamos porque precisamos, né? Assim, as recompensas salariais e prêmios por produção influenciam profundamente os esforços individuais do trabalho, tá? Segundo esse conceito de Homo economicus, toda pessoa é influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Claro, essa é a primeira coisa, tá? Então aqui, primeira teoria da administração, achava que o homem só podia corresponder mediante o salário que ele receber. Não existia mais nada, só o salário que a pessoa ia receber porque ela precisava sobreviver, tá? Então nós temos esses princípios aqui, tá? Administrativos do início do século XX, na verdade do final do século XIX para o início do século XX, né? E aí aos poucos você vai tendo outros tipos de princípios administrativos, tá? Então, vamos lá. Pensem sempre nesses princípios de maneira tal que vocês entendam que esses princípios ainda fazem parte da nossa realidade cotidiana. Análise do trabalho, estudo dos tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmios por produção e conceito de Homo economicus, tá certo? Condições de trabalho, isso aqui já não é mais um princípio, mas é importante observar sempre as condições de trabalho nas quais as pessoas estão implicadas, tá certo? Coisa simples também para concluir é que o que for movimento inútil você vai eliminar. O que for útil você vai utilizar, mas de uma maneira simplificada e rápida. Você, por exemplo, na hora de construir uma parede, é importante que você tenha os tijolos e todos os materiais necessários para construir uma parede, para levantar uma parede. É importante que você tenha isso perto, né? Porque senão você a pessoa vai ter que se deslocar muito tempo para poder ir atrás do seu material de trabalho. Isso vai demorar muito, não é? Ok?
Enfim, esse aspecto aqui dos movimentos úteis, que devem ser simplificados, racionalizados, fundidos, isso a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Muito obrigado pela atenção. E aí, não esqueçam, Lucidchart é uma dica, tá? Tá aqui o endereço, Lucidchart. O outro programa que vocês podem baixar é esse aqui, que, né, esse vocês podem baixar e botar no computador, Visage Process Modeler, tá certo? E você pode também usar o caderno como instrumentos. Fora isso, indico para vocês o canal do José Carlos Vinhais e a nossa apostila, tá certo? Está no nosso sala de aula, você pode acessar para estudar. Quem não estiver conseguindo entrar no grupo, por favor me avise. Está aqui mais uma vez o código da turma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.